Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 52 e hoje nós vamos conversar sobre a profecia das 70 semanas, em Daniel capítulo 9. A que se refere essa profecia e de que maneira ela pode nos ajudar a decifrar algumas questões pendentes que foram deixadas no capítulo 8? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse episódio. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, não deixe também de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Nos dois últimos episódios do podcast, nós trabalhamos a interpretação do capítulo 7 e do capítulo 8 de Daniel, e o fizemos com o intuito de identificar se existe base no capítulo 7 e no capítulo 8 para a chamada doutrina do santuário, ou doutrina do juízo investigativo, que é defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e que eu costumo chamar de doutrina do juízo pré-advento. Até o momento, analisando esses dois capítulos, nós chegamos às seguintes conclusões. Há, em algum momento da história, um juízo celeste que ocorre antes da volta de Jesus e após um período de opressão e hegemonia de um poder representado por um chifre pequeno que assola o povo de Deus. Essas informações estão colocadas de maneira bastante explícita no capítulo 7 e eu acredito que não há muito o que contestar aqui. Nós também concluímos que esse juízo celeste pré-advento é a purificação do santuário celeste, que é narrada no capítulo 8, que o chifre pequeno surge no cenário profético em algum momento depois da fragmentação do Império Romano, no ano 476, que esse chifre pequeno é a besta de Apocalipse 13 e também o homem da iniquidade mencionado por Paulo, e que há boas evidências de que essa figura é o papado, é a posição de papa. Além disso, pelas análises bíblicas, nós chegamos também à conclusão de que o período de hegemonia, de supremacia e de opressão desse chifre pequeno, que é o papado, ao povo de Deus, vai de 538 a 1798, somando assim 1260 anos, que são os 1260 dias mencionados em Apocalipse e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo mencionado em Daniel. Também concluímos que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, mencionada no capítulo 8, tem que se iniciar em algum ponto do período do Império Medo-Persa e terminar em algum momento posterior a 1798. Finalmente, também concluímos que esse juízo pré-advento é simbolizado pelo ritual do Yom Kippur e envolve não apenas o julgamento do chifre pequeno, mas também o julgamento de todos os professos crentes. Cabe ressaltar que todas essas informações foram extraídas diretamente das Escrituras e a partir de uma interpretação bastante cuidadosa. E até o momento, portanto, nós confirmamos biblicamente os principais pontos da doutrina do santuário tal como defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. No entanto, ainda resta pelo menos um detalhe defendido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação à doutrina do santuário que nós não conseguimos extrair dos capítulos 7 e 8 de Daniel. Trata-se do detalhe do início exato das 2.300 tardes e manhãs. Essa informação não é dada no capítulo 8 de Daniel, pelo menos não de maneira explícita, e sem essa informação não é possível saber quando que se inicia o juízo pré-advento, também representado como uma purificação do santuário celeste e que ocorre ao fim das 2.300 tardes e manhãs. Tradicionalmente, os adventistas têm dito que essa informação é dada no capítulo 9 de Daniel. Então, o que vamos fazer nesse episódio é analisar o capítulo 9 para ver se realmente este capítulo nos dá a informação do início e, consequentemente, do término das 2.300 tardes e manhãs. Muito bem, eu vou seguir aqui o mesmo padrão dos dois episódios anteriores. Eu vou ler o trecho mais importante do capítulo 9 de Daniel. Na sequência, eu vou contextualizar o capítulo e depois nós vamos tirar algumas conclusões. O trecho que nós vamos ler vai do verso 24 ao verso 27. Diz assim o texto:
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Vamos contextualizar o capítulo 9 para entender esse trecho. Os eventos narrados no capítulo 9 ocorrem alguns anos depois da visão do capítulo 8. Agora, Daniel não se encontrava mais debaixo do Império Babilônico, mas sim debaixo do Império Medo-Persa. Já no primeiro verso, Daniel afirma que se encontrava no primeiro ano de Dario, da linhagem dos Medos, que estava agora no lugar do então assassinado Belsazar, da Babilônia. Provavelmente motivado pelo fato de que a Babilônia havia sido vencida pelo Império Medo-Persa, Daniel se põe a estudar o livro do profeta Jeremias, que havia falado muito sobre o cativeiro de Israel na Babilônia. Em meio ao seu estudo, ele encontra algumas passagens que afirmam que o cativeiro duraria 70 anos. Ou seja, aparentemente, o período de cativeiro de Israel havia chegado ao fim. Entretanto, no lugar da Babilônia, agora havia o Império Medo-Persa no domínio. O que o texto dá a entender é que Daniel ficou confuso. Se o período de cativeiro era de 70 anos e a Babilônia agora havia sido derrotada, por que a Medo-Pérsia agora estava no domínio? Quando é que Israel, enfim, seria livre dos domínios estrangeiros e poderia novamente ser independente e restaurar tanto a capital quanto o seu templo? Outro ponto que deve ter deixado o profeta confuso é justamente a visão de anos atrás, a do capítulo 8. O último verso do capítulo 8 termina dizendo que Daniel não entendeu a visão, tampouco os seus companheiros. Não obstante, Daniel sabia, claro, que a visão falava sobre a Medo-Pérsia e a Grécia, porque o anjo o havia explicado. E ele sabia também que em algum momento dessa visão existiria um grande poder opressor do povo de Deus. Mas quanto tempo duraria cada um desses eventos? E quando exatamente aconteceria a restauração de Israel e a restauração da cidade e do templo? Estaria Deus ainda irado com o seu povo? Qual exatamente seria o futuro de Israel? Provavelmente motivado por todas essas dúvidas, Daniel se põe a orar. Do verso 3 ao verso 19, nós temos o relato da oração de Daniel, que é basicamente uma oração pedindo perdão a Deus em nome do povo e suplicando que Deus afastasse a sua ira do povo. Em outras palavras, o que Daniel desejava é que Deus libertasse de vez Israel do cativeiro. É nesse contexto de oração que o anjo Gabriel, o mesmo que é mencionado no capítulo 8, vem ao auxílio de Daniel. Do verso 20 ao 23, Gabriel fala com o profeta, afirmando que as suas súplicas tinham sido ouvidas por Deus e que ele, Gabriel, tinha vindo explicar a visão para o profeta. No trecho que vai dos versos 24 a 27, então, existe o relato que nós lemos agora há pouco, que é uma profecia e que é, ao mesmo tempo, a explicação do anjo Gabriel ao profeta Daniel. Em suma, a profecia das 70 semanas é uma explicação de todas as dúvidas que Daniel estava tendo naquele momento. Feita essa contextualização, agora nós podemos começar a interpretar esse trecho. Muito bem, o anjo Gabriel afirma que 70 semanas estavam determinadas para o povo de Israel. Ou seja, dentro dessas 70 semanas aconteceriam uma série de eventos e fenômenos que tinham relação direta com Israel, que eram muito importantes para Israel. Dentro desses eventos estava a ordem para a reedificação da cidade, a própria reedificação da cidade e do santuário e, quase no fim desse período, a morte do ungido.
O anjo também coloca as 70 semanas de maneira fragmentada. Ele menciona 7 semanas, depois 62 semanas, depois uma última semana, na qual, na metade dela, o ungido é morto. Essa divisão desse período de 70 semanas parece indicar justamente a ideia de que diversos eventos estavam para ocorrer. Duas questões são bastante importantes aqui. A primeira é: de quem se trata esse ungido que é morto na metade da última semana? E a segunda é: as 70 semanas são literais ou são simbólicas? Quanto à primeira questão, a maioria esmagadora dos cristãos acredita que esse ungido se refere a Jesus Cristo. A palavra Messias ou Machia, do hebraico, que se traduz para o grego como Cristo, significa ungido. E os elementos que são descritos aqui no capítulo 9 parecem indicar que realmente esse ungido é Jesus Cristo. Veja que as 70 semanas que vão se relacionar com o Messias servem para acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. São tarefas que apenas Jesus Cristo pode fazer. Além disso, esse ungido é morto, tal como Jesus Cristo. Então, é bastante razoável dizer que, de fato, esse ungido é Jesus. Quanto ao segundo ponto, a maioria dos cristãos também entende que essas semanas aqui são simbólicas. Afinal de contas, Jesus só viria ao mundo muitos séculos depois. Seria impossível, portanto, que essas semanas fossem literais. Mas nós podemos aqui recorrer a outros argumentos também, os mesmos argumentos que utilizamos nos 2 episódios anteriores. Essas 70 semanas provavelmente são simbólicas porque, primeiro, fazem parte de um livro repleto de profecias que possuem símbolos, e segundo, fazem parte de um livro cujas profecias estão todas relacionadas a um período de tempo muito extenso, de muitos séculos, que fala sobre a sucessão de impérios. Assim sendo, é absolutamente razoável que essas semanas se refiram a um período maior. Para além disso, uma vez que tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8 existem essas profecias numéricas e elas aparentam ser também simbólicas, então é coerente pensar que todas as profecias numéricas do livro de Daniel são simbólicas. Mas que período essas 70 semanas representam? Aqui também a maioria dos cristãos concorda que cada dia dessas semanas aqui equivale a um ano. E como já vimos nos episódios anteriores, existem boas bases bíblicas para pensarmos nesse tipo de relação em profecia ou em textos mais simbólicos. Assim sendo, uma vez que 70 semanas são 490 dias, então teríamos aqui 490 anos. Uma boa forma de saber se esse pensamento está correto é tirando a prova real, a prova histórica. E aqui está o X da questão. O capítulo 9 nos apresenta o ponto de partida desses 490 anos. Segundo o verso 25, é a partir da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Tudo o que precisamos fazer, então, é localizar essa ordem no tempo, somar a 486 anos e meio, já que Jesus morreu no meio do último período de 7 anos, e averiguar se de fato essa conta chega no ano da morte de Jesus. Outra dinâmica que podemos seguir é justamente a contrária. Tomamos o ano da morte de Jesus e contamos 486 anos e meio para trás. Se esse período chegar à ordem para a edificação da cidade de Jerusalém, então o raciocínio está correto. Pois bem, biblicamente existiram 3 decretos no sentido de pavimentar o caminho para a reedificação. O primeiro foi de Ciro, no ano 538 a.C. No entanto, esse decreto não focalizava precisamente a reedificação da cidade, mas sim do templo. Além disso, se nós somarmos 486 anos e meio a 538 a.C., chegamos ao ano 51 a.C., que é bem anterior à morte de Jesus, evidentemente. Então, esse não parece ser o decreto do qual a profecia está falando. O segundo decreto foi emitido pelo rei Dario o Grande, que não é o mesmo Dario da Bíblia. Isso aconteceu no ano 519 a.C. Contudo, esse decreto também se refere mais especificamente à reconstrução do templo e não da cidade. Esse decreto, na verdade, é emitido porque as obras do templo estavam sendo inviabilizadas por alguns adversários daqueles que estavam envolvidos na construção.
O rei Dario então é consultado e ele emite um decreto no sentido de reforçar o decreto anterior de Ciro. Ou seja, não há nada de muito novo aqui. Além disso, mais uma vez, se nós somarmos 486 anos e meio ao ano 419 a.C., chegamos ao ano 32 a.C. Em suma, mais uma vez, a conta não fecharia. O decreto referido em Daniel 9 também não parece ser esse segundo. O terceiro decreto acontece por meio do rei Artaxerxes, no ano de 457 a.C. Esse decreto foi mais completo que os demais, porque envolveu tanto a reedificação do templo, quanto o restabelecimento de estruturas políticas e administrativas em Jerusalém. Além disso, se nós somarmos 486 anos e meio ao ano de 457 a.C., nós chegamos ali no século I, por volta do ano 29 e 30. E sabemos que, historicamente, é mais ou menos por volta desse período que Jesus morre. O ouvinte deve saber que existe um erro no calendário. O que no início se acreditava que era o ano do nascimento de Jesus, na verdade se mostrou equivocado. Jesus nasceu cerca de 2, 4, 6 ou até 8 anos antes. Como seria muito trabalhoso mudar todo o calendário, então passou-se a fixar a data do nascimento de Jesus em algum momento antes do ano 1. Embora não se tenha muita certeza de quando exatamente Jesus nasceu, se trabalharmos com a hipótese de que o rei Herodes morreu no ano 1 a.C., e alguns historiadores trabalham com essa hipótese, então Jesus deve ter nascido no ano 4 a.C. Isso porque, como se sabe, Herodes morreu algum tempo depois que Jesus possuía 2 anos. Se, portanto, o nascimento de Jesus ocorreu no ano 4 a.C., levando-se em conta que não há ano zero no calendário, então Jesus possuía 33 anos e meio por volta do ano 30. Ou seja, o período bate exatamente com a idade que Jesus morreu. Existe uma objeção a esse raciocínio, por mais que ele seja muito sólido, que é a de que, no ano de 444 a.C., Artaxerxes teria emitido um novo decreto. E este foi ainda mais específico porque ele fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. No entanto, é importante destacar que em 444, Artaxerxes não emitiu nenhum decreto. O que ele fez foi simplesmente permitir a Neemias que ele fosse a Jerusalém com autoridade para ajudar na reedificação dos muros, já que ela havia parado. A autorização não é bem um decreto e nem traz nada de novo. Além disso, se nós somarmos 486 anos e meio ao ano de 444 a.C., nós vamos chegar a alguns anos após a morte de Jesus. Ou seja, parece que o ano de 457 realmente é o melhor para nós definirmos como ponto de partida das 70 semanas. Outro ponto interessante da profecia das 70 semanas é que ela narra o que aconteceria após as 70 semanas, que é justamente a destruição do templo. Isso acontece no ano 70 depois de Cristo, ou seja, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. Uma curiosidade fica por conta da metade da última semana depois que Jesus morre. O texto não fala explicitamente o que acontece depois dessa última semana. Ele para justamente na metade da semana, que é quando Jesus morre. O que ocorreria então nesse último período de 3 anos e meio? A julgar pelo que dizem os evangelhos, aparentemente esses 3 anos e meio foram o período em que os apóstolos focalizaram os seus esforços evangelísticos em Israel. Seguindo a orientação de Jesus, eles pregaram primeiro em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e depois passaram a ir aos confins da terra. Isso faz bastante sentido com o contexto. As 70 semanas são dadas especificamente para eventos envolvendo o povo judeu. É por isso que esse é um período dado a Israel. Após esse período, então, as outras nações passam a ser abençoadas também com aquilo que Israel recebeu durante esse período. Muito bem, essa é a interpretação de Daniel 9 e agora nós precisamos nos deparar com a seguinte pergunta. Qual é a relação de Daniel 9 com Daniel 8? Bom, nós já vimos nos episódios anteriores que a estrutura do livro de Daniel, nos seus capítulos proféticos, é a seguinte: cada capítulo profético explica e amplia o anterior. Assim, podemos ter certeza de que o capítulo 9 também explica e amplia o capítulo 8. No entanto, é visível que a estrutura do capítulo 9 é bastante diferente da estrutura do capítulo 8, do capítulo 7 e do capítulo 2.
Enquanto esses primeiros 3 capítulos proféticos falam de maneira específica de uma sucessão de impérios ou uma sucessão de reinos, o capítulo 9 parece trabalhar com um interlúdio. A ideia do capítulo 9 é inserir um detalhamento sobre o que aconteceria com Israel dentro desse fluxo de sucessão de impérios. Ou seja, o capítulo 9 se diferencia dos demais porque ele é um detalhamento muito específico. Ao mesmo tempo, ele se relaciona com os demais porque ele está no interior do fluxo de sucessão de impérios. E sendo esse o caso, a profecia das 70 semanas necessariamente se relaciona com as profecias anteriores também. E mais precisamente, claro, com a profecia do capítulo 8. Isso é reforçado pelo fato de que a profecia do capítulo 8 termina sem muita explicação. Daniel não consegue entender o que ela significa e, efetivamente, a parte das 2.300 tardes e manhãs fica sem resposta, já que não temos a informação de quando exatamente esse período se inicia. Sabemos que esse período se inicia em algum momento do Império Medo-Persa, mas não sabemos exatamente em qual momento. Tendo essas informações em mente, parece bastante razoável considerar que a profecia das 70 semanas se relaciona, de alguma forma, com a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E se a profecia das 2.300 tardes e manhãs não possui um ponto de partida no capítulo 8, mas a profecia das 70 semanas possui um ponto de partida no capítulo 9, então parece muito razoável considerar que o ponto de partida das duas profecias é o mesmo. Isso faz todo sentido. Se o capítulo 9 funciona como um detalhamento do capítulo 8, então as 70 semanas podem ser uma parte das 2.300 tardes e manhãs. E se, como vimos, essa parte se refere especificamente aos judeus, então parece que a estrutura que a Bíblia quer nos mostrar é a seguinte: os primeiros anos das 2.300 tardes e manhãs estão reservadas a Israel. Os demais anos abrangem o restante da humanidade. Ora, parece haver um indício textual nesse sentido. Quando o anjo afirma que 70 semanas estão determinadas para Israel, a palavra determinadas no hebraico é shatak. E shatak possui uma raiz que tem o sentido de algo que foi cortado de um pedaço maior. Ou seja, é como se o anjo estivesse dizendo que das 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas foram cortadas para Israel. Assim sendo, parece bastante razoável considerar que o ponto de partida para as 2.300 tardes e manhãs também é o ano de 457 a.C. E note que isso se encaixa bem em tudo o que nós vimos nos episódios anteriores. Nós vimos que as 2.300 tardes e manhãs teriam que começar em algum ponto do Império Medo-Persa e teriam que terminar em algum ponto após 1798. Pois bem, se iniciamos a nossa contagem em 457 a.C., nós chegamos ao ano de 1843, ou, se considerarmos que no nosso calendário não existe o ano zero e, portanto, esse ano precisa ser suprido, o ano de 1844. Em suma, a informação que os adventistas dão de que o juízo pré-advento ocorreria a partir de 1844 é extraída da Bíblia Sagrada. Todas as informações que vimos até aqui são bíblicas e estão baseadas em interpretações sólidas. O ouvinte pode até discordar das interpretações, mas não pode dizer que essas interpretações não são plausíveis. Temos visto até aqui uma série de boas evidências para pensar da forma como estamos pensando. Mas eu sei que existem muitos críticos dessa doutrina do santuário que afirmam que o capítulo 9 de Daniel não pode ser utilizado para esclarecer o capítulo 8 de Daniel. Para esses críticos, não há evidências suficientes para afirmarmos que o início das 70 semanas é o início das 2.300 tardes e manhãs. E se esse é o caso, não seria possível chegar à data de 1844, como os adventistas chegaram. Embora eu discorde dessa opinião, eu acredito que as evidências que apresentamos aqui são suficientes para dizer que o início das 70 semanas é o início das 2.300 tardes e manhãs. Eu quero propor aqui que é possível chegar à data de 1843, 1844, sem se utilizar do capítulo 9. Embora ele seja um capítulo importante, eu acredito que existem elementos no capítulo 8 e em outros capítulos de Daniel que podem nos ajudar a chegar próximo desse período de 1844. Para isso, nós precisamos analisar alguns dados que o texto nos dá e alguns dados históricos. Para começar, vamos nos lembrar o seguinte: como a purificação tem que acontecer em algum momento depois de 1798,
E como as 2.300 tardes e manhãs precisam se iniciar no Império Medo-Persa, isso significa que o período não pode se iniciar antes do ano 502 a.C. E ele também não pode se iniciar depois do ano 331 a.C., que é quando a Medo-Pérsia cai diante da Grécia. Isso nos dá aquela margem que nós já comentamos, que vai de 1798 a 1969. Dito isso, vamos aos dados do texto. A visão do capítulo 8, diferentemente do capítulo 7 e do capítulo 2, não menciona a Babilônia. Ela já se inicia com a Medo-Pérsia, que é representada pelo carneiro. Isso parece indicar duas coisas. Primeiro, que a Babilônia já não é importante nessa profecia. E segundo, que a própria vitória da Medo-Pérsia sobre a Babilônia também não é muito importante. Isso parece ser um indício de que a contagem não deve começar logo depois que a Medo-Pérsia vence a Babilônia. Se o texto quisesse colocar isso como ponto de partida, provavelmente haveria um animal representando a Babilônia e uma luta entre esse animal e o carneiro. No entanto, o texto já introduz o carneiro e o descreve já como tendo muita força. Ou seja, o período que provavelmente a visão quer focalizar é um período de auge, é um período de apogeu do Império Medo-Persa, ou pelo menos algum período muito próximo a esse apogeu. Bom, historicamente, nós sabemos que um dos períodos mais fortes do Império Medo-Persa foi durante o reinado de Dario I, que não é o mesmo Dario da Bíblia. Ele reinou de 522 a.C. a 486 a.C. Ora, se esse for o período de auge do Império, então é razoável que a data de início das 2.300 tardes e manhãs esteja ou nesse período ou próxima a esse período. E isso nos leva a uma constatação interessante. É pouco provável que a data de início esteja próximo a quando a Grécia invade a Medo-Pérsia. Isso porque a Medo-Pérsia, nesse período, já estava distante do período do seu auge. Ou seja, o ponto de partida provavelmente está mais ou menos no meio do período Medo-Persa. Não muito próximo de quando a Medo-Pérsia invadiu a Babilônia e não muito próximo de quando a Medo-Pérsia foi invadida pela Grécia. Outro ponto importante é que o texto fala do fortalecimento da Grécia. Esse fortalecimento é narrado como algo que aconteceu muito rápido, e isso se encaixa bem no governo de Alexandre o Grande, que fez uma série de domínios em pouco mais de uma década. No entanto, é importante ressaltar que para que a Grécia conseguisse fazer uma série de domínios tão rápido, foi necessário, antes do governo de Alexandre o Grande, uma série de eventos históricos que foram pavimentando o caminho para que a Grécia se tornasse, nas mãos de Alexandre, o império que se tornou. E é aqui que entra uma informação histórica muito interessante. Muito antes de Alexandre existir, a Medo-Pérsia e a Grécia tiveram uma série de conflitos que ficaram conhecidos como as Guerras Médicas ou as Guerras Greco-Pérsicas. Esse período compreende os anos de 499 a.C. a 449 a.C. O que é notável aqui é que esse período está exatamente dentro de tudo que a gente falou. É um período que acontece depois do ano 502 a.C., é um período que se inicia no auge do Império Medo-Persa, quando Dario I estava no poder, e que se finaliza não muito depois desse auge. Além disso, esse período está razoavelmente distante de quando a Medo-Pérsia venceu a Babilônia e razoavelmente distante de quando Alexandre o Grande vence o Império Medo-Persa. Nesse período, as cidades gregas já começam a mostrar a sua força e a pavimentar o caminho para que no futuro a Grécia se tornasse um grande império e, inclusive, dominasse a Medo-Pérsia. Em suma, se há um bom período para que se inicie as 2.300 tardes e manhãs, parece ser esse. Para além dessas questões, nós podemos considerar aqui também o seguinte. Uma vez que a profecia envolve Israel e é dada para israelitas, é razoável considerar que o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs será em algum governo que teve uma grande relevância para Israel. E é razoável pensar que o ponto de partida seja em um ano que foi relevante para Israel. E, pois bem, depois do reinado de Dario I, nós temos o reinado de Xerxes I, que geralmente é considerado o Assuero relatado no livro de Ester. Esse rei teve um papel muito importante porque, ao mesmo tempo em que ele decretou que todos os judeus poderiam ser mortos por quaisquer pessoas, ele também decretou depois que os judeus poderiam se defender.
e isso fez com que os judeus não fossem exterminados da face da terra. Depois de Xerxes I, nós também temos o rei Artaxerxes, que, como já vimos, foi bastante importante para os judeus. O seu decreto, em 457, certamente foi um marco, no sentido de permitir a reedificação da cidade de Jerusalém. Portanto, temos aqui um período com alguns marcos importantes para o povo judeu e que poderiam servir muito bem de ponto de partida para as 2.300 tardes e manhãs. Ora, o que estamos fazendo no período do Império Medo-Persa pode ser feito também no fim do período das 2.300 tardes e manhãs. Note, se haverá um juízo ao papado no céu, é razoável pensar que esse juízo se refletirá na terra de alguma maneira. Até porque é dito que o chifre pequeno jogou a verdade por terra e mudou os tempos e a lei. Isso tudo precisa ser restaurado. Assim, parece fazer sentido falar que o juízo no céu se reflete em alguns eventos na terra que seriam ruins para o papado e seriam positivos para a Igreja de Jesus como um todo, no sentido de começar a restaurar algumas verdades que foram jogadas por terra ao longo dos séculos e enfraquecer ainda mais o papado. Para além disso, é importante ressaltar que, como o juízo ocorre em algum momento depois de 1798, e que o ano de 1798 marca o fim da hegemonia do papado, então o que se espera após esse ano é um período de agonia do papado. Por outro lado, Apocalipse 13 fala justamente sobre um golpe de morte que a besta sofre e depois uma cura desse golpe de morte. Historicamente, essa cura parece acontecer no momento em que o Estado do Vaticano é criado. Isso acontece em 1929. Ora, então parece razoável considerar que esse período de agonia do papado e esse período em que o papado começa a ser julgado na Terra devem ocorrer antes dessa ferida começar a ser curada. Assim, parece que o juízo pré-advento se inicia antes de 1929. Mas podemos delimitar um pouco mais esse período. Sabemos, por exemplo, que em 1870 o papado, que já vinha agonizando, perde as terras papais. Esse é um revés tão grande que pode ser muito bem considerado como um dos reflexos do juízo que se iniciou no céu. O papado, em agonia desde 1798, ainda receberia esse grande golpe em 1870. Um ponto interessante a se destacar também é que o século XIX parece ter sido um século bastante peculiar. Foi neste século, por exemplo, que começaram a surgir os primeiros movimentos mais preocupados com a conversão de judeus e até mesmo com um retorno às raízes judaicas do Evangelho. Também foi nesse século que alguns rabinos muito famosos se converteram ao Evangelho, embora tenham continuado com seus costumes e tradições judaicas. Esses movimentos são considerados os precursores do moderno movimento judaico-messiânico. Também foi no século XIX que começaram a surgir as primeiras sociedades bíblicas. Em 1804 surgiu a Sociedade Bíblica Britânica e após ela uma série de outras sociedades bíblicas em diversos países começaram a surgir. Em termos negativos, também é interessante ressaltar que o século XIX traz à existência, por exemplo, o marxismo, o espiritismo e o movimento das Testemunhas de Jeová. Além disso, dentro da teologia católica, foi no século XIX que o Papa Pio IX promulgou de maneira oficial dois dogmas muito importantes para a Igreja Católica. O dogma da Imaculada Conceição de Maria, que ocorreu em 1854, e o dogma da infalibilidade papal, que ocorreu no ano de 1870. Ou seja, considerando-se a perspectiva de que todos esses movimentos que eu citei são equivocados, o que parece é que Satanás estava tentando de todas as maneiras atrapalhar os planos de Deus no que dizia respeito à restauração de verdades importantes. A promulgação de diversos enganos diferentes nas mais variadas direções seria uma maneira de confundir todas as pessoas. Assim, esse parece ser um indício de que o fim das 2.300 tardes e manhãs, e por conseguinte o início do juízo pré-advento, estava marcado para algum momento desse movimentado século XIX, e muito provavelmente antes de 1870. Um outro movimento importante que surgiu no século XIX foi o movimento millerita. Seu nome advém de Guilherme Miller, que foi um americano batista que se converteu do deísmo e que em algum momento, estudando a Bíblia, chegou a diversas conclusões que nós já chegamos nesses últimos episódios.
Dentre elas, ele concluiu que as 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos, que eles se iniciavam em 457 a.C. e que, portanto, terminariam em 1843, ou, considerando que não existe o ano zero no nosso calendário e ele precisa ser suprido, em 1844. Miller chegou a essa conclusão alguns anos antes de 1844. O seu erro, no entanto, foi não perceber que esse juízo pré-advento, que é também a purificação do santuário, é a purificação do santuário celeste. Para Miller, essa purificação do santuário se referia à própria terra e, portanto, o que deveria ocorrer após as 2.300 tardes e manhãs, isto é, em 1844, era a volta de Jesus. Após o que julgou ser um sinal de Deus, Miller iniciou uma série de pregações sobre as suas descobertas e tão logo se formou um movimento interdenominacional, que mais tarde receberia o seu nome, Movimento Millerita. Esse movimento creu e pregou fortemente que Jesus voltaria em 1843 ou 1844 e, obviamente, como Jesus não voltou, esse movimento se frustrou. Embora o erro de Miller e dos milleritas tenha sido grotesco, ele abriu portas para dois cenários interessantes. Primeiro, um estudo mais acurado sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Miller tinha errado, evidentemente, o evento, mas as contas pareciam ser corretas, a interpretação parecia estar correta. E assim, entre os anos de 43, 44 e 45, a profecia das 2.300 tardes e manhãs começou a ser destrinchada e compreendida finalmente. E isso é interessante porque em Daniel 12, por exemplo, é dito que as profecias de Daniel permaneceriam seladas até o tempo do fim. Contudo, no tempo do fim, o conhecimento se multiplicaria e os sábios começariam a entender. Ora, parece bastante razoável que esse entendimento se inicie justamente nesse período em que as 2.300 tardes e manhãs está por terminar e o juízo celeste pré-advento está para começar. O segundo cenário interessante para o qual o movimento millerita abriu portas foi para o surgimento de um movimento cristão que começou a resgatar diversas verdades bíblicas que haviam sido enterradas ou deturpadas ao longo dos séculos sob a autoridade e a influência papal. Verdades como a guarda do sábado, a mortalidade da alma, a aniquilação final dos ímpios, a continuidade da distinção entre as carnes puras e impuras, a importância do corpo e da saúde e, claro, o entendimento da doutrina bíblica do santuário. É bem verdade que várias dessas doutrinas já vinham sendo resgatadas por movimentos anteriores e indivíduos isolados. No entanto, nenhum desses movimentos obteve uma força tão grande a ponto de impactar todo o mundo. Os batistas do sétimo dia, por exemplo, surgiram por volta de 1650, ou seja, quase 200 anos antes. Hoje, no entanto, os batistas do sétimo dia não somam 50 mil membros no mundo. No Brasil, há cerca de 5 mil membros, e essa igreja está espalhada em cerca de 25 países. Em suma, foi e é um movimento importante, mas não tem um impacto tão grande. O movimento que surgiu e do qual estou falando, no entanto, é um movimento bem maior e que tem crescido bastante. Trata-se da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela começa a se formar depois de 1844, se oficializa em 1863 e em menos de 200 anos, hoje, já conta com igrejas em praticamente todos os países do mundo. São cerca de 20 milhões de membros e a instituição conta com escolas, faculdades, hospitais, editoras, fábricas de alimentos naturais, sistemas de rádio, sistemas de TV e por aí vai. Eu não digo isso por uma questão de soberba. Tampouco estou tentando argumentar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é correta porque tem muitos membros e muitas instituições. Meu objetivo aqui é apenas mostrar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um dos poucos movimentos cristãos que conseguiu resgatar diversas verdades esquecidas, como por exemplo o sábado, e que dentre esses movimentos cristãos é o que possui maior impacto em termos mundiais. Assim sendo, se de fato essas doutrinas que a Igreja Adventista defende são bíblicas e verdadeiras, parece bastante provável que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja um movimento levantado por Deus
para resgatar essas verdades a nível mundial. E isso, com toda certeza, se encaixa bem aqui na ideia de um juízo celeste ao papado que se reflete de alguma forma aqui na Terra. É claro que, diante da Igreja Católica e diante de outras igrejas cristãs, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda é muito pequena. Mas o ponto aqui não é tanto o número de membros, mas sim o alcance da mensagem. E, aparentemente, a Igreja Adventista tem feito um bom trabalho no sentido de levar as suas mensagens a todo o mundo. Em suma, com todas essas considerações, parece bastante razoável que as 2.300 tardes e manhãs se iniciem em algum momento daquele período medo-persa que vai de 499 a.C. a 449 a.C. e que, portanto, termina em meados do século XIX. E se for para escolher algum marco importante dentro desse pequeno recorte do período medo-persa, o ano de 457 é um bom candidato, já que ele foi bastante relevante para o povo judeu da época. Ora, se adotamos esse ponto de partida, chegamos a 1843, 1844. E esse período, do ponto de vista da pavimentação da estrada para o resgate de determinadas verdades históricas, é bastante relevante. Podemos ir um pouco além no nosso argumento? Sim. Saindo do capítulo 8 e indo para o capítulo 12, que é o último capítulo de Daniel, nós temos a apresentação de duas profecias numéricas nos versos 11 e 12. Diz o texto: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Essas duas profecias, diferentemente das outras, não têm muito contexto. Elas simplesmente aparecem aqui no fim do texto e não há nenhuma explicação delas. Contudo, nós podemos fazer algumas considerações lógicas aqui. A primeira é que esses dois números devem estar relacionados, senão eles não seriam dados juntos. Uma possibilidade é que ou esses períodos se iniciam na mesma data ou eles terminam na mesma data. É mais provável, no entanto, que eles não terminem na mesma data. Isso porque o texto dá a entender que a pessoa que chega ao fim dos 1.290 dias será mais feliz se chegar ao fim dos 1.335 dias. Portanto, parece que os 1.335 dias se finalizam depois dos 1.290 dias. Se os términos são diferentes, então apenas o início pode ser o mesmo. Outra observação é que os 1.290 dias provavelmente têm relação com os 1.260 dias, afinal, são números parecidos. E uma vez que não existe nenhum contexto aqui muito específico para esse número, ele deve ter relação com profecias exploradas anteriormente. Como cada capítulo explica e amplia o anterior, então os 1.290 dias devem ser um detalhamento relacionado aos 1.260 dias. E mais uma vez, ou os dois períodos começam no mesmo ponto de partida, ou terminam no mesmo ponto de partida. Como o texto está falando da abominação desoladora, que é uma referência à hegemonia do papado, é razoável considerar que tanto os 1.260 dias quanto os 1.290 dias terminam na mesma data, 1798. E se esse é o caso, isso significa que os 1.290 dias, que na verdade são 1.290 anos, se iniciam em 508. E como já vimos em episódios anteriores, o ano 508 foi bastante importante para o papado. Foi o ano da conversão ao catolicismo do rei Clovis da França. Esse seria um grande marco para a Igreja Católica e para o papado, no sentido de começar a obter grande apoio político de determinados reis católicos. É possível então dizer aqui que a profecia está detalhando o processo que levaria à hegemonia do papado. Vamos considerar essa interpretação por enquanto e partir para a interpretação dos 1.335 dias. Ora, se como já vimos, os 1.335 dias não terminam na mesma data que os 1.290 dias, então ele deve iniciar na mesma data. Ora, se a data de início é 508, então somamos 1.335 anos, já que cada dia equivale a um ano, ao ano de 508. Quando nós fazemos isso, surpreendentemente, chegamos ao ano de 1843. E aqui existe um ponto interessante. Se os 1.290 dias estão relacionados à profecia dos 1.260 dias,
então a profecia dos 1335 dias deve estar relacionado a outro período profético já tratado por Daniel antes. É bastante provável que esse período seja as 2300 tardes e manhãs. E é curioso como que, assim como as 2300 tardes e manhãs leva muito provavelmente a 1843 ou 1844, mais ou menos esse período, os 1335 dias também levam a mais ou menos esse período. Portanto, parece haver mais uma evidência aqui de que esse período de 1843, 1844 é sim o término das 2300 tardes e manhãs e o início do juízo celeste pré-advento, que é a purificação do santuário celeste. A conclusão a que chego após todos esses raciocínios é que mesmo que nós não nos utilizemos do capítulo 9 de Daniel, ainda assim há boas razões para aceitarmos os anos de 43 e 44 como sendo relevantes para essa profecia. Quando então aceitamos a ideia de que o capítulo 9 de Daniel tem relação com o capítulo 8, temos uma confirmação mais cabal de todos esses raciocínios. Portanto, podemos nos encaminhar aqui para o final. Ao longo desses últimos 3 episódios, cada um com quase 1 hora de duração, fizemos uma interpretação bastante acurada dos capítulos 7, 8 e 9 de Daniel e também relacionamos esses capítulos a diversas outras passagens bíblicas. Acredito que ficou bastante claro que a doutrina do juízo celeste pré-advento, que também é a doutrina da purificação do santuário celeste, possui um forte fundamento bíblico. Na verdade, eu acredito que o fundamento é tão forte que não é possível dizer que essa doutrina é simplesmente uma doutrina adventista. Ela é uma doutrina bíblica. Nós podemos discordar, talvez, de alguns detalhes da interpretação adventista, do modo como a Igreja Adventista interpreta a doutrina bíblica do santuário. No entanto, não faz sentido rejeitar a própria doutrina bíblica do santuário em si. Afinal de contas, ela é bíblica. Acredito que também ficou bastante claro que a doutrina bíblica do santuário não está baseada em nenhuma visão de Ellen White e em nenhuma visão de qualquer outro profeta extracanônico. Tudo o que fizemos aqui foi ler com atenção os textos bíblicos, contextualizá-los e extrair dados bíblicos. Além disso, boa parte da doutrina do santuário está baseada em alguns dados que são colocados de maneira explícita na Bíblia Sagrada. Assim, ainda que o ouvinte discorde de alguns detalhes do entendimento adventista a respeito dessa doutrina, parece honesto reconhecer que o entendimento adventista é bastante plausível. E, portanto, aqueles que acreditam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita porque defende essa doutrina, deveriam repensar o seu juízo a respeito dessa igreja. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado esse episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.